Damos as boas-vindas ao segundo dia de formação, organizado pelas escolas salesianas da América. Um espaço para continuar aprofundando a grande herança carismática e educativa. O que Dom Bosco e Madre Mazzarello nos deixaram, o sistema preventivo. Reflexão. Está orientado para o Pacto Educacional Global e sua harmonia com a nossa espiritualidade. Durante esta instância, vamos continuar conhecendo algumas práticas pedagógicos que mostram o caminho percorrido em nossos trabalhos educativos, para levar adiante e implementar proposto pelo Papa Francisco. Neste tempo, no início, vamos receber as saudações de Madre Chiara Casola, Superiora Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, e Padre Gabriel Romero, Conselheiro Regional dos Salesianos de Dom Bosco. Saluto molto volentieri, con affetto, i partecipanti del seminario continentale virtuale ESA. So che è un momento molto significativo per voi, questo incontro, anche se virtuale, però avete un argomento che è molto attuale, no? Il patto globale, educativo globale, in riferimento al sistema preventivo. Credo che sia un lavoro utilissimo e quello che già vivete nella vita, perché nell'educazione, col nostro sistema educativo, noi facciamo questa esperienza, no? Anche Don Bosco, Madre Mazzarello, hanno poggiato le basi della loro pedagogia proprio su questo punto forza, che è un patto educativo. Don Bosco insisteva tanto sulla importanza dell'ambiente nell'educazione e sull'importanza dell'insieme. E anche Madre Mazzarello, Mornese, ha sperimentato subito la forza di un gruppo di persone che si dedicavano all'educazione delle giovani, delle ragazze, ma in questa educazione aveva coinvolto le ragazze stesse, le famiglie. Basta leggere nelle lettere, le lettere che scrive ai genitori delle ragazze che sono interne a Mornese, ma anche le signorine, le insegnanti laiche che Don Bosco mandava a Mornese per fare scuola alle ragazze. Dopo a Nizza Monferrato c'è stato proprio una esplosione, no, di questo sistema preventivo, di questo patto globale, perché il coinvolgimento si è ampliato, si è anche sistematizzato grazie poi all'opera di Madre Emilia Mosca. Ma tornando alla forza dell'ambiente, sappiamo che Don Bosco ha detto tante volte, no? Sono andato avanti con l'aiuto di tutti, ho sempre avuto bisogno di tutti, e spesso nell'educazione diceva: l'essere molti a fare il bene ci sostiene, ci dà la forza, perché quando uno si sente meno motivato, meno forte, c'è l'altro che lo aiuta, che lo sostiene. Quindi il fatto di essere un insieme di persone che stringono un patto educativo per andare avanti nell'educazione salesiana sostiene anche il nostro impegno quotidiano, quello che noi sperimentiamo tutti i giorni con i nostri bambini e bambine, con i nostri giovani. Credo che la vostra riflessione sia molto più ampia. Io ho fatto solo un saluto veloce, sintetico, perché so che non sono solo io a parlare, no, in questo incontro, e nemmeno a salutare, ci sono anche altre persone, però voglio che voi sentiate la mia vicinanza, la mia preghiera, il mio affetto e anche il mio accompagnamento virtuale, però virtuale più che virtuale direi spirituale e anche affettivo in questo vostro impegno, in questa vostra fatica, in questo vostro incontro. Vi saluto affettuosamente, davvero vi auguro ogni bene. Grazie. É um prazer saudar cada um de vocês, todos os participantes da Escola Salesiana da América, que estão reunidos online para refletir sobre este pedido do Papa, que é precisamente o de aprofundar o Pacto Global de Educação e a ligação com nosso sistema preventivo.
Há muito a aprofundar, especialmente sobre como favorecer o protagonismo dos jovens, como ajudá-los a serem realmente responsáveis pelo crescimento e a mudança de nossa sociedade. Como continuar ligando suas famílias também em todo o nosso trabalho pastoral educativo. Como formar comunidades pastorais educativas que possam realizar a tarefa educativa e evangelizadora. A capacidade de escutar cada um de nossos jovens. O Papa insiste em muitas mensagens que estão muito em sintonia com nosso carisma salesiano, com nosso sistema educacional. Que este seja o objetivo de nossa reflexão durante estes dias e que sejamos capazes de aprofundá-los e extrair bons frutos para compartilhar com toda a região e com o continente americano. Saúdo vocês do Uruguai, onde visitei esta província, e espero que aproveitem e que esta seja uma experiência verdadeiramente produtiva para vocês, e que seja um prazer cumprimentá-los e acompanhá-los neste encontro. Iluminar este dia de reflexão compartilhada. Vamos ouvir primeiro o artigo Reconstruir o Pacto Educacional Global e sua harmonia com o sistema preventivo. Reflexão. O que Padre Fábio Attar compartilha conosco hoje. Quem foi durante os 12 anos conselheiro-geral para a Pastoral Juvenil? E, na verdade, lidera o projeto de formação permanente dos salesianos e leigos na Europa. Com muita alegria estamos prontos para ouvi-la. Bom dia a todas e a todos que estão acompanhando esta experiência do Congresso Virtual sobre a questão da proposta que o Papa Francisco está fazendo para toda a Igreja. Podemos também dizer a toda a humanidade. Reconstruir o Pacto Educativo Global. Pediram para eu compartilhar algumas reflexões sobre este caminho com relação ao nosso carisma, o sistema preventivo. Eu acho que lendo e acompanhando o que está surgindo deste caminho, estamos em um momento muito interessante quando esta proposta chega. Por quê? Porque no interior do discurso que estamos recebendo, que estamos seguindo, há uma convergência muito interessante, muito atual, com tudo aquilo que nós, salesianos, vimos com os jovens no interior da nossa experiência, missão salesiana, educativa e pastoral. Eu quero compartilhar 3 grupos de reflexões. A primeira reflexão, podemos dizer, é ler a mesma proposta do Papa Francisco. Porque não é suficiente saber o que tem, mas também saber ler como se apresenta a nós, como apresenta a nós o desafio da educação, do impacto global, a reconstrução, o fortalecimento desse pacto global educativo, o Papa Francisco. Como ele nos convida para esse desafio, este caminho. Nós, com toda a mentalidade salesiana, dizemos com esta oportunidade. Na segunda parte, proponho umas reflexões, uns pensamentos, buscando ver o sistema preventivo em sua natureza, identidade e conteúdo. Que tipos de convergência, ou melhor, convergências, existem entre a proposta da reconstrução do Pacto Educativo Global e o sistema preventivo? Eu acho que é um ponto muito interessante porque, estudando e lendo em profundidade a proposta do Papa Francisco,
podemos ver uma convergência quase natural com o sistema preventivo, com seus pilares, com seus pontos fundamentais. Finalizo compartilhando umas ideias, umas propostas. De que maneira nós, salesianos, salesianas, todos aqueles que compartilham a missão salesiana, como nos posicionamos frente a esta chance do Pacto Global, com sua convergência com o sistema preventivo e, pelo contrário, o que é esta chance que nós temos perto de nós? Vamos iniciar fazendo uma pequena introdução. Como eu disse, é uma oportunidade que o Papa Francisco nos apresenta que nos ajuda, em primeiro lugar, a compreender o desafio que ele coloca. Como o Papa Francisco vê a possibilidade do caminho para a reconstrução do Pacto Educativo Global. Depois de ler a proposta do Papa, eu quero fazer uma apresentação com detalhe da proposta. Quero mencionar 5 pequenos pontos nesta primeira parte. A primeira coisa, a visão geral que o Papa propõe. Porque o discurso, o famoso discurso do dia 12 de setembro de 2019, antes da pandemia, é claro, é um discurso que tem, podemos dizer, a capacidade de continuar a partir da dimensão educativa, pedagógica, o discurso da encíclica Laudato Si, onde o Papa diz claramente, repito, o primeiro discurso do dia 12 de setembro de 2019, não podemos enfrentar os desafios apresentados de forma fragmentada. Depois de alguns anos, renovo o convite para dialogarmos sobre o modo em que estamos construindo o futuro do planeta e sobre a necessidade de investirmos os talentos de todos. Por quê? Porque cada mudança requer um caminho educativo que faça crescer uma nova solidariedade universal e uma sociedade mais acolhedora. Queridas irmãs, queridos irmãos, eu acho que este primeiro ponto nos ajuda a compreender como a proposta do Papa não é uma proposta limitada por lugares físicos, geográficos, mas uma proposta que continua a insistência de nos encontrarmos para preparar um mundo melhor, juntos. E aqui o Papa nos convida a ver uma oportunidade por meio do caminho, a experiência da educação. Acredito que este primeiro ponto, especialmente à luz da nossa herança carismática, isto não é um detalhe para nós. Toda a insistência de Dom Bosco, desde o princípio que ele dava da dimensão comunitária, da dimensão de pôr juntos os recursos humanos, as pessoas, as possibilidades, as ferramentas que nós temos. Nós encontramos esta atitude desde o início do carisma salesiano. O Papa põe
como um princípio fundamental a condição, hoje podemos dizer, da solidariedade e da acolhida. Começamos este caminho, aceitamos entrar nesta tarefa com a mentalidade de estarmos juntos. Hoje podemos usar a palavra sinodalidade, que não é mais do que reconhecer que cada uma e cada um de nós temos um desafio. E a melhor maneira para encontrá-lo, para vivê-lo, é vivê-lo juntos, ajudando para o bem dos jovens, das crianças. Esta é uma visão geral que sempre devemos colocar à nossa frente. Um pequeno parêntese, que logo eu vou comentar de forma muito rápida, é a questão da comunidade que educa com o coração do bom pastor, o que para nós salesianos é a comunidade educativa pastoral. Exatamente se baseia neste princípio de estarmos juntos para reconhecermos, interpretarmos, termos uma atitude em que as escolhas que fazemos são escolhas que nos põem como servidores dos jovens. Essa é uma leitura, um primeiro ponto no interior do caminho que quero continuar aprofundando. O segundo ponto que eu quero destacar é a questão dos objetivos, ou seja, a visão geral. O primeiro ponto é uma visão de caminhar juntos como fio condutor da Laudato Si. Agora, que são os objetivos que o Papa Francisco propõe? São 3, que durante essa conferência vamos comentar de forma muito mais detalhada. O primeiro objetivo é reavivar o compromisso com as gerações mais jovens. Reavivar, fortalecer o compromisso. A tarefa educativa, como bem sabemos, requer cada vez mais fortalecer a convicção, fortalecer o desejo de continuar caminhando pelos jovens. O segundo objetivo do Pacto Global, renovar a paixão, renovar o patos, renovar o compromisso desde o coração, por uma educação, segundo o Papa, mais aberta e inclusiva. O terceiro objetivo, sermos capazes da escuta. Sermos capazes de ter uma atitude de pessoas que querem descobrir. Pessoas, claro que temos algo para compartilhar. Sobretudo, temos algo para descobrir. A escuta não somente como uma ação em volta de uma coisa que devemos descobrir, mas como uma atitude, enviando a mensagem às pessoas que estamos acompanhando, que sua história é importante, que sua história deve ser compartilhada com adultos que estão com uma atitude de amor, de compaixão, de empatia e de misericórdia. Objetivos que o Papa quer fortalecer como ponto de partida. A questão do compromisso pedagógico, educativo, profissional, todo o assunto da paixão, do patos, repito, do desejo de estarmos com eles. Estamos aí para acompanhá-los. No final, a questão da escuta.
Um terceiro ponto no interior da identidade do Pacto Global são os desafios. O Papa apresenta 3 desafios que provavelmente no interior dos nossos caminhos de formação, nós, com nossas presenças, com nossas estruturas e processos de formação, temos compartilhado, tivemos a oportunidade de aprofundar. O mundo contemporâneo, segundo o Papa Francisco, está em contínua transformação e é afetado por múltiplas crises. Vivemos uma mudança de época. Esta última frase é uma frase que o Papa Francisco repete muitas vezes. A questão é, por que repete cada vez mais esta frase? O que quer dizer a nós, educadoras e educadores, hoje, caminhando com os jovens? Quer dizer que estamos vivendo uma mudança de época. Em outros lugares o Papa continua, e não somente em uma época que contém mudanças. Porque aqui há uma mudança drástica, completa, total do que nós conhecíamos em questões de linguagem, paradigmas, na maneira como nós comunicamos. Não somente o que comunicamos, mas a forma em que comunicamos. Depois, eu vou repetir a frase, a última parte de uns pensamentos salesianos, que quer dizer habitar este novo território dos nossos jovens, que não é fácil, sabemos muito bem. No entanto, devemos fazer o possível porque os jovens estão pedindo a nossa presença. Retornemos aos desafios. O primeiro desafio do Papa Francisco é uma metamorfose antropológica. Parece uma frase um pouquinho complexa, mas é uma frase muito verdadeira. Vamos dizer, estamos enfrentando, segundo o Papa, uma metamorfose, uma mudança de forma, metamorfose não somente cultural, mas também antropológica, que gera novas linguagens e descarta sem discernimento os paradigmas dados pela história. Entre parênteses, vocês sem dúvida terão os discursos do Papa que são mais importantes do que eu escrevi aqui. Mas vocês também terão os discursos que estou fazendo, a reflexão de forma impressa. O primeiro desafio, metamorfose, uma mudança que não é somente cultural, mas também antropológica, ou seja, como compreendemos a mesma pessoa humana. Esta é uma leitura muito adulta daquilo que encontramos em nossa experiência educativa e pastoral. Claramente, esta mudança, esta metamorfose antropológica, quer dizer, a maneira como nós compreendemos a mesma pessoa, não pode deixar de ter seus efeitos nos diferentes processos educativos com os que estamos comprometidos. Ou seja, como nós, por exemplo, interpretamos o tema da vida, como interpretamos a solidariedade, como interpretamos a presença dos pobres, das pessoas que não têm cidadania moral, humana,
no interior do pensamento dominante da sociedade. É aqui, irmãos e irmãs, que devemos fazer algumas perguntas que nos ajudem a encontrar possíveis respostas. O que a mudança de paradigmas diz na maneira de ver não somente a cultura, mas também a mesma pessoa, como a pessoa interpreta a realidade. Para nós, para sermos muito precisos, qual é a compreensão dos nossos jovens dos diferentes assuntos, por exemplo, que compõem o sistema preventivo? Ficamos na nossa casa salesiana quando nós falamos sobre a religião. O que nós compreendemos é o mesmo que os jovens compreendem? Os jovens hoje, quando falamos da amabilidade, é a mesma coisa que nós compreendemos e queremos comunicar e que eles estão pegando? A questão da razão da pessoa é a mesma coisa. Estamos usando provavelmente o mesmo vocabulário, mas não necessariamente estamos dizendo a mesma coisa. O segundo desafio que o Papa coloca é, como ele chama, a celeridade. É interessante. O Papa fala do que normalmente chamamos da rapidez das mudanças. Estamos nós, educadoras e educadores, no ministério. É interessante quando falamos da mudança das gerações. É interessante como chegamos a um ponto em que me dizem, padre, olha, os jovens que conhecemos 5 anos atrás, os que encontramos agora, é uma outra geração. E se nós analisarmos o que estamos compartilhando, está aqui. A vida está tão rápida que aquilo que tivemos 5 anos atrás não vale mais. A celeridade, como chama o Papa Francisco, com a que as mudanças acontecem, gera um clima, um ambiente em que nós não estamos fortalecendo um discurso, mas sempre temos que começar de novo. Um clima onde a própria pessoa começa a adaptar esta mudança. Quer dizer que a pessoa, podemos dizer, está sempre numa situação fluida. Rapidez, fluência. Quer dizer que não há nada que tenha sentido, que tenha força, que o que compartilhamos ontem, vamos ver hoje. Quando o Papa escreve que estamos presenciando uma celeridade que encarcera a existência no vórtice da velocidade tecnológica e digital, mudando continuamente os pontos de referência. É interessante, não é? Que vivendo um clima onde o modelo tecnológico, que não é somente um modelo, uma ferramenta funcional, mas uma mentalidade antropológica. Eu estou em um vórtice que me faz mudar continuamente, que me põe em lugares, ambientes. O que encontro hoje não é o que encontrei ontem, e amanhã vai ser diferente. Imaginemos o que significa quando tem pessoas que apresentam um ponto de referência que está mudando continuamente. Há uma celeridade de fontes de valores
com a consequência que os jovens se perguntam: quais fontes eu vou adoptar? Porque nenhuma fonte, nenhum ponto de referência tem a capacidade de formar. Queridas irmãs e irmãos, aqui também nos sentimos questionados, questionadas. Como o sistema preventivo nos processos educativos e pastorais está comprometido com o amadurecimento de uma personalidade perante uma rapidez. Se o que vamos compartilhar hoje não sabemos se vai ficar amanhã, como vamos encontrar, fortalecer, promover um ambiente onde os valores fundamentais de uma humanidade. Mais tarde vamos falar de uma visão saudável de compreender a pessoa humana, uma visão antropológica saudável. É um desafio. O terceiro desafio que o Papa Francisco propõe para refletirmos sobre a identidade perde consistência. Irmãs e irmãos, convido vocês para verem como os desafios que o Papa Francisco apresenta fazem parte de uma engrenagem. Tem a mudança de paradigma em um ambiente muito rápido, onde a pessoa humana continua fazendo parte de um processo, perde sua consistência, perde a capacidade de ser uma pessoa. A perda de uma identidade e de uma estrutura psicológica saudável que precisa de tempo, acompanhamento para amadurecer e atingir a meta desejada. Quando nós estamos em um ambiente que tende a ser muito rápido, a celeridade, não há tempo, não há espaço para que a pessoa faça seu caminho com tranquilidade. A pessoa acaba fazendo parte de um mecanismo anônimo. Surpreende que nossos jovens, nossos adolescentes sintam o peso da falta de pontos de referência. Ou seja, que não sabem onde, quem, por quê, para quê. Quando a identidade, segundo o Papa Francisco, a própria identidade perde consistência e a estrutura psicológica cai em frente de uma mutação incessante que contrasta a natural lentidão da evolução biológica. Presenciamos um vazio emocional que não capta os sinais positivos e encorajadores que um ambiente educativo pastoral saudável quer comunicar. É interessante como os desafios, e eu acho que vocês estão comigo vendo como os desafios de mudança, metamorfose, da rapidez, de uma sensação de perda da consistência da identidade humana, são desafios que estão no coração dos nossos caminhos educativos pastorais. Com estes desafios, quais são as propostas que o Papa Francisco está propondo? É interessante. Por quê? Porque, como bom educador, o Papa não se limita simplesmente a elencar os desafios. Os desafios, sem dúvida,
São apresentados, são comentados, são analisados, tudo o que nós queremos, mas depois nós, como educadores, perguntamos, e agora? Como vamos nos posicionar? O que vamos fazer? De que forma estes desafios nos desafiam, nos chamam? Aqui também o Papa faz duas propostas muito interessantes e, de novo, muito relacionadas, muito convergentes com o nosso carisma salesiano. A primeira proposta que o Papa faz é a imagem da aldeia da educação. Um povo que educa. A imagem representa a riqueza que surge da união pelo bem comum. O ponto com o qual começamos juntos. Vamos entrar nesta viagem, nesse convite com minha comunidade, solidários, o mesmo caminho juntos, sinodalidade no final. A aldeia da educação, para compartilhar na diversidade o compromisso de gerar uma rede de relações humanas e abertas. Um provérbio africano, o Papa escreve, diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Aqui, de novo, toda a questão de uma comunidade que educa com o coração do bom pastor. Ou seja, a proposta que o Papa faz em si mesma, a proposta envolve um desafio. Por quê? Porque existe a tentação de um individualismo no caminho educativo. Eu faço a minha parte, você faz a sua. Eu não te incomodo, você não me incomoda. Um individualismo que pode fragmentar os processos educativos. As consequências são pagas pelos jovens. Mas, quando nós olhamos a educação como uma missão, que só juntos, construindo, compartilhando com minha comunidade, conseguimos colocar a imaginação de nossos jovens numa época de mensagens rápidas e contraditórias. Numa época em que não há adultos permanentes, pontos de referência significativos que estão aí, todos os dias. Numa aldeia desse tipo, segundo o Papa, é mais fácil encontrar a convergência global para uma educação que seja portadora de uma aliança entre todos os componentes da pessoa. Eu acho que aqui, para nós salesianos, da família salesiana, a questão de fazer das nossas obras, você presencia uma verdadeira aldeia, uma verdadeira comunidade. Aqui é interessante ver o que quer dizer o espírito da família que Dom Bosco tem transmitido. O que significa quando temos jovens, pais, adultos, que pela primeira vez entram numa casa salesiana e sentem que há algo. Aqui estou bem. Aqui eu me sinto acolhida, acolhido. O que significa encontrar o desafio da aldeia, da comunidade, como um dom, como uma proposta, como um presente para nossos jovens, sabendo muito bem, vocês sabem, eu também, quantos jovens, a única oportunidade, o único lugar que tem, onde há adultos que os amam,
é a escola, é a presença salesiana, por vários motivos. A segunda proposta, muito relacionada com a primeira que o Papa Francisco faz, é a questão de uma aliança, mas o Papa põe uma segunda palavra, uma aliança geradora. Ou seja, o que normalmente nós chamamos de colaboração, aqui e agora, na mudança educativa, se apresenta com uma urgência que supera os maiores e mais positivos benefícios da colaboração. Aqui, queridas irmãs e irmãos, não se trata de uma colaboração, fazer alianças não para chegar a fazer uma coisa. Isto é, um compromisso com o objetivo que tem a ver com o presente, o futuro dos nossos jovens. O Papa diz duas coisas: ser fiel a esta aliança geradora de uma parceria entre todos os componentes da pessoa, ou seja, que não vamos somente ver a personalidade dos jovens simplesmente desde a perspectiva do estudo, de obter resultados, objetivos somente acadêmicos, mas tendemos a ver de uma forma unitária o estudo na vida, ou seja, falar da relação que deve marcar a nossa forma de ver a pessoa de uma forma integral, sem privilegiar uma dimensão em detrimento da outra. Uma aliança que põe a vida dos jovens, especialmente dos mais vulneráveis, dos mais pobres, daqueles que não têm mais ajuda além dos adultos que encontram na nossa obra, na nossa presença. Há uma segunda dimensão da aliança geradora. Significa também aliança entre pessoas, entre gerações, segundo o Papa, entre eles e elas que têm responsabilidades intelectuais, acadêmicas, que convida a vida familiar entre as gerações. Os professores, estudantes, família e sociedade civil com suas expressões diversas. Acredito que, graças a Deus, onde nós estamos presentes com obras que acompanham e educam os jovens, é interessante como a mesma presença, a própria obra gera processos educativos, processos que ajudam a pessoa que está crescendo. Seria muito interessante irmos ao interior da nossa obra, os protagonistas que participam nos processos educativos, que verdadeiramente cria o espírito da família, um protagonismo expansivo. E seria mais interessante ainda quando a própria obra em um território se encontra com outros protagonistas, outras organizações que têm a mesma finalidade de educar e acompanhar os jovens que encontram a plenitude. O último ponto desta primeira parte, para fazer um pequeno resumo, temos falado da visão geral do Papa Francisco, seus objetivos e logo os desafios. E as duas propostas, a aldeia educativa e a aliança geradora. O Papa Francisco continua com algumas opções, 3 opções. A primeira opção, colocar a pessoa no centro. Eu acho que, seguindo todo o magistério do Papa, o Papa continua fazendo questão numa dimensão que, graças a Deus, nas últimas décadas,
Todos os magistérios do Papa têm um coração muito forte em volta desse assunto, pôr a pessoa no centro. Em um mundo que está intimamente conectado, é preciso encontrar, a partir de uma antropologia saudável, outros modos de compreender a economia, a política, o crescimento e o progresso. No centro deve estar o valor próprio de cada pessoa, de cada criatura, em relação com as pessoas e com a realidade que está em volta. E se propõe um estilo de vida que rejeite a cultura do descarte. Queridos irmãos e irmãs, tomemos cuidado, porque nós, sem querer e sem nenhuma intenção negativa, a nossa ação educativa pode favorecer o descarte. Podemos evitar isto simplesmente se olharmos cada rosto como uma criatura de Deus, que precisa de um adulto ou uma adulta que trate com amor, com compaixão, que tenha paciência, patos, misericórdia. Não podemos admitir que nossas obras participem na cultura do descarte. Tenho certeza de que estamos fazendo tudo possível, mas tem situações, graças a Deus, raras, que podem, sem querer, podem favorecer a cultura do descarte. Uma segunda opção, investimento das melhores energias com criatividade e responsabilidade. A educação é o caminho que nós temos, não há outro. Sabemos disso. Apesar de que, às vezes, tem escolhas em nível político, em nível civil, que não demonstram verdadeiramente essa convicção. O importante é que nós devemos favorecer uma maneira de posicionarmos, investindo as melhores energias, especialmente entre aqueles que têm uma responsabilidade de governo, de planejamento, dispor das melhores energias em benefício do presente e do futuro dos nossos jovens. A terceira opção que o Papa Francisco propõe, a questão da formação. Formar pessoas disponíveis ao serviço da comunidade. Estou falando desde Coli Dom Bosco, esta conferência. Nesta semana estamos vendo, estamos observando, estudando a vida de João Bosco. É muito interessante como a própria experiência de um menino, de um jovem pobre, o ajuda a encontrar, a detectar, a captar a pobreza. E não somente para poder comentá-la, mas também para estar em contato com as situações de pobreza, os jovens mais vulneráveis e oferecer a eles um futuro. Formar ao serviço da comunidade. Formar a capacidade de que nossos jovens se considerem não somente pessoas que recebem a bondade, mas a assumem como uma atitude de vida, uma perspectiva que nós devemos favorecer, porque a verdadeira educação salesiana não é somente receber para concretizar, mas receber para assumir como responsabilidade.
da minha parte, que eu tenho a oportunidade da educação. Devo compartilhar esses valores que agora são meus, mas não são a minha propriedade, mas a minha responsabilidade. Irmãos e irmãs, finalizamos a primeira parte. A primeira parte onde, como já vimos, ler com uma atenção muito especial a mensagem do Papa Francisco. Como vocês vão ver depois, tem 3 discursos, eu já comentei. São 3 discursos durante este ano muito interessantes, que há uma estrutura no interior dos discursos do Papa que estão muito próximas, muito relacionadas e convergentes com a nossa expressão salesiana, com o nosso carisma salesiano. De forma muito breve, eu vou comentar os 3 pilares, as 3 colunas do sistema preventivo. De que forma o sistema preventivo pode oferecer uma contribuição válida para reconstruir o Pacto Educativo Global? A primeira é toda a questão da razão. O Papa muitas vezes tem falado da questão antropológica. Como vemos a pessoa humana? Como estamos interpretando a cultura atual? Como estamos olhando a pessoa que tem o risco de fazer parte de um mecanismo, perdendo sua consistência, perdendo a capacidade de crescer ao seu ritmo, sem rapidez, sem chegar a ser vítima, escrava da celeridade. Eu acho que, na atualidade, o que estamos vivendo hoje, a chamada para aprofundar a dinâmica da razão, do raciocínio, que está sob todas as decisões que tomamos, é um convite que exige de nós 2 elementos fundamentais. Ou seja, a primeira é desejar atingir um conhecimento profundo da pessoa. Conhecer a pessoa, saber como ela está. Segunda coisa, devemos ser servidores desse ritmo, ou seja, saber onde a pessoa está. A primeira coisa é estar com ela. Conhecer sua história sem julgar, sem a tentação de abandonar. Porque na medida em que nossa humanidade, com muito respeito, se encontra com a humanidade ferida, que tem suas vulnerabilidades, aqui já estamos no primeiro ponto. O ponto de uma humanidade aberta, uma humanidade que não permite o crescimento de uma cultura do descarte, uma antropologia saudável que envolve uma proposta de valores saudável, um ponto de referência que não seja somente um ponto que diz algo, mas um ponto que faça parte da minha vida. O segundo ponto, a questão da religião. Há um discurso do Papa que é muito interessante, quando diz que nós nos reunimos com os jovens e a eles ele diz esta frase: não podemos ocultar às novas gerações as verdades que dão sentido à vida. Nós sabemos muito bem que o olhar a partir do Evangelho, desde o amor, ágape do Evangelho, oferece a nós
principalmente, mas também aos jovens, um olhar da vida que não é somente humano, mas tem uma abertura ao divino, ao transcendente. O Papa escreve em um discurso: conhecer o princípio fundamental de conheça a si mesmo, sua pessoa, sempre. Isso foi diretriz da educação, mas é preciso não esquecer outros princípios essenciais. Conheça seu irmão para educar a acolhida do outro. Conheça a criação para educar no cuidado da casa comum. Conheça um transcendente para educar sobre o grande mistério da vida. O Papa continua, muito interessante. Para nós, significa muito uma formação integral, que é conhecer nós mesmos, sem dúvida, conhecer o próprio irmão, irmã, a criação e o transcendente. E continua, não podemos ocultar das novas gerações as verdades que dão sentido à vida. Queridas irmãs e irmãos, esta pergunta sobre que tipos de processos educativos e pastorais estamos favorecendo. Como podemos concluir, a questão não é o que estamos fazendo. Não, a primeira coisa, o primeiro desafio é como estamos compreendendo o desafio, porque no momento em que eu vejo o desafio, eu assumo como uma chamada. A primeira coisa, escuto a história do outro, dos nossos jovens, entro em sua história, vivo em seu território. No interior dessa dinâmica humana, que tem a amabilidade, que eu vou comentar na terceira parte, abre o sentido da vida. Essa é a terceira coluna do sistema preventivo. A amabilidade não é algo de humanamente romântico, não. A amabilidade é uma novidade. O Papa comenta duas coisas. A primeira novidade é que a convicção de educar no amor contém como dimensão essencial educar para o serviço. Mas, queridos irmãos, como podemos educar para o serviço aos nossos jovens se a nossa presença não comunica esta dimensão? Os jovens acham que escutam, sim, mas antes eles pedem ver. Quando eles veem os adultos educadores que estão ao serviço. Educar para o serviço é uma consequência com muita natureza, com muita convicção. Educar ao serviço. A segunda novidade que o Papa Francisco comenta é quase um elemento constante em seu magistério. Destaca a atenção às gerações mais jovens, junto com a atenção às gerações maiores. É interessante, porque o Papa continuamente comenta esta dimensão. Ele diz que nós devemos acompanhar estas duas categorias de pessoas. Ele diz o seguinte: a fragilidade é sinônimo de preciosidade. Os idosos e os jovens são como jarras delicadas que devemos guardar cuidadosamente. Os dois são frágeis. Acho que é interessante ver como estamos vivendo numa sociedade onde, quando há falta de amor pelos idosos, infelizmente é a representação
da falta de amor, de misericórdia pelos jovens mais vulneráveis, mais frágeis. Uma geração que pede ser amada, acompanhada. Mostrar a eles uma capacidade de compaixão, de misericórdia. Eu fiz a segunda parte de forma muito rápida e faço a mesma coisa na terceira parte e logo finalizo. Quero oferecer 5 pequenas tarefas. Eu apenas vou apresentar os títulos porque existem outras instâncias onde cada comunidade educativa pastoral pode aprofundar tudo isso. A primeira, nós como educadoras e educadores devemos fortalecer. É urgente fortalecer convicções profundas e autênticas. Os jovens estão procurando adultos sólidos, autênticos, não perfeitos, não. Adultos que tenham uma personalidade unida, que buscam viver a vida de uma forma muito calma, sabendo que somos pessoas com nossas vulnerabilidades, mas também com nossos dons, grandes ou pequenos, muitos ou poucos, tanto faz. Cada um de nós tem seu talento. Outros possivelmente tenham 2, outros talvez 5, mas todos temos um mínimo, cada um tem um dom. Queridas irmãs e irmãos, devemos fazer isto de forma límpida e autêntica. Os jovens pedem isso. Uma segunda proposta é em nível muito fraterno. Formação humana, espiritual e carismática. É fundamental, irmãs e irmãos, que nós sejamos formados. Nós também atravessamos momentos de dificuldade, de cansaço, em que eu me sinto muito cansado. Devemos encontrar espaços de formação humana, espiritual e carismática, porque o que podemos oferecer aos jovens requer cuidado, precisa ser fortalecido. Um terceiro ponto, eu já comentei antes, aprender a habitar o novo território dos jovens. Não seria fácil, não é fácil, mas tanto faz. Tem vezes que quando nós estamos com os jovens, dizem, padre, você não está compreendendo nada. Com muita calma, eu digo, tá certo, por favor, me ajudem. E fazem. Por quê? Porque, embora eles saibam que eu preciso compreender suas linguagens, suas metáforas, suas formas de comunicar, o que eles buscam são adultos que estejam com eles, mesmo com suas dificuldades, com seus limites, com suas vulnerabilidades. Habitar o novo território. Porque quando nós habitamos esse território, estamos aí porque amamos os jovens. Uma quarta proposta, disponibilidade para a escuta dos jovens e entre nós. Uma verdadeira escuta dos jovens não é uma ação, como eu já disse, é uma atitude. Queridos irmãos e irmãs, devemos fazer a mesma coisa entre nós. Devemos nós escutarmos, temos a necessidade de ser escutados. O que queremos compartilhar com os jovens, buscamos vivê-lo entre nós, ou seja, fortalecer a visão comunitária, realmente uma comunidade que eduque com o coração do bom pastor. No final, a chamada para sermos profetas.
O profeta não prediz o futuro, o que vai acontecer amanhã, não. O profeta é aquele que comunica o que está acontecendo no seu coração, na parte mais profunda, onde habita a imagem de Deus. A parte mais profunda onde eu estou sozinho com Deus. São Paulo diz que o corpo é o templo do Espírito. Descobramos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor está vivo, habitando em seu coração, em meu coração. Levemos isso em conta. Sintamos alegria, mas vamos compartilhar. Compartilhar o dom que somos, não apenas o dom que temos. Compartilhar o talento que o Senhor nos deu. Não deixá-lo trancado dentro de nós. Finalizo com um grande desejo no meu coração de renovarmos o compromisso, renovarmos nossa paixão educativa, com a única finalidade de que o convite que o Papa Francisco está fazendo encontre os integrantes da família salesiana, não somente pessoas que analisam e comentam o que ele diz, mas pessoas que se apresentam como protagonistas, como testemunhas autênticos, como verdadeiros seguidores de Dom Bosco. Muito obrigado. Deus te abençoe. Nós agradecemos a reflexão compartilhada e as interpelações do Padre Fábio Attard. E como no primeiro dia, agora é a hora de viajar para alguns países do nosso continente e reconhecer a praxis do sistema preventivo e a experiência do Pacto Educacional Global, através de algumas práticas pedagógicas que esta manhã queremos compartilhar com você. Todas elas, eles são um exemplo do nosso compromisso e adesão ao Pacto Educacional Global. Bienvenidos a la obra salesiana de Monte Salvado. Nos ubicamos en medio de la naturaleza, como pueden apreciar, del distrito de Yanatile, provincia Calca, región del Cusco. Por el lugar donde nos encontramos, no solo nos formamos en humanidades, sino que también en áreas técnicas como agricultura, industria y pecuaria. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más. Cuando conmigo estás, y estoy contento de tenerte caminando en la playa. Contigo yo me siento bien, que el sabor de tus besos me derrite, que me suben y me bajen, ya sé que mi cuerpo entero se agita. Solo una canción de amor, vacía y bonita. Tan solo una canción. Acogiendo la invitación del Papa Francisco en su carta Laudato Si, el colegio va implementando distintos proyectos para el cuidado de nuestra casa común. Uno de ellos es el compost, que está elaborado a partir de desechos animales con la mezcla de tierra para el sembrío de distintos árboles frutales, ya es como la naranja, que muy pronto van a ser trasplantados en nuestros terrenos. Ahí podemos ver algunos árboles florales y otros frutales como el cacao. Contigo yo me siento bien, tranquilo y relajado, no necesito más.
cuando conmigo estás. Y estoy contento de tenerte acá a mi lado. Wow. Contigo yo me siento bien. Y el sabor de tus besos me derriten, que me suben y me bajan. Ya sé que mi cuerpo entero se quita. Nuestro segundo proyecto es el reciclaje. Lo que nosotros hicimos era concientizar a cada uno de nuestros compañeros para que nosotros podamos tener un ambiente bonito y saludable. Pues de la siguiente manera nosotros pudimos reciclar lo que son botellas, baldes, entre otros materiales. Pues de una manera u otra acá tenemos el balde de aceite, que con esto pudimos poner plantas ornamentales para que pueda embellecer nuestro colegio. El lema que inspira a nuestra institución es "Quiero formar al hombre cultivando el campo". No necesito más cuando conmigo estás. Y estoy contento de tenerte acá a mi lado. El Colegio Salesiano Santo Domingo Savio, ubicado en la comuna de San Ramón, al sur de la región metropolitana de Santiago, se comprometió con la educación medioambiental de niños, niñas y jóvenes, con el fin de promover el cuidado de la tierra y el uso de energías renovables, formando así ciudadanos respetuosos, críticos y conscientes de su entorno, capaces de ser ejemplo para sus pares en sus ambientes educativos y familiares. Es que desde nuestro proyecto educativo y proyecto curricular hemos impulsado objetivos de aprendizaje que tengan relación justamente con generar conciencia del medio ambiente, y entendiendo que somos una escuela también TP, ambos acciones, tanto la brigada como los paneles solares, nos van a ayudar en primer lugar a generar conciencia a nuestros estudiantes del cuidado de la casa común. Y en segundo lugar, por supuesto, poder fortalecer los objetivos y habilidades que requiere el siglo XXI para los estudiantes que van a egresar de la especialidad de electricidad. Bueno, nosotros ya estamos en la etapa final de nuestro proyecto medioambiental, que lo denominamos los guardianes del medio ambiente. Esto partió en el mes de marzo, donde convocamos a los profesores del departamento de prekinder a segundo básico para formar parte de esta iniciativa medioambiental. Tuvimos un proceso formativo, las docentes, y también pudimos formar una brigada escolar medioambiental. Todo esto está en un contexto escolar, entonces tiene bastantes particularidades. Entonces, cuando vimos de qué se iba a tratar el proyecto, generamos 4 módulos de aprendizaje con un experto en planificación de esta temática y ciudades sustentables. Entonces, él nos ayudó a definir los núcleos temáticos, que fueron 4 en total, 2 para la preparación de la gestión de residuos en relación a la normativa legal en Chile, los puntos limpios, la diferencia de los residuos. Y luego vinieron 2 módulos más de el diseño e implementación de huertos escolares.
Luego vino toda una preparación didáctica sobre cómo implementar lo que nos habían enseñado con nuestros estudiantes en el aula. Cada curso tiene 4 representantes o 4 brigadistas medioambientales, ¿ya? Ellos después vienen con sus cursos y ellos también educan a sus demás compañeros acerca del cuidado de nuestros cultivos. Y lo primero que hicieron ellos fue utilizar esta tierra, rellenar los maceteros. Ya preparamos la tierra, en que consistía que teníamos que desarmar todos los terrones, buscar piedra, limpiar con palito y con rastrillo. Posterior a esta limpieza de tierra, los niños recibieron sus semillas de diferentes alimentos, las plantaron y tuvimos que esperar ahí un tiempo, más o menos como 2 semanas, donde los niños de igual forma venían igual a cuidar estas semillas, les agregaban agüita aquí, limpiaban entre medio sacando tierra, y aquí ellos participaron en todo este proceso de crecimiento de nuestras plantas. Actualmente estamos ya en desarrollo en plenitud, ¿cierto? Con la Brigada Ecológica. Ellos actúan cada 15 días, ahí encontrándose con los grupos, tienen labores específicas dentro de la jornada, clasificar los residuos, capacitarse también a través de la docente y a través también de la experiencia comunitaria. Miren, bueno, la parte del reciclaje es una de las partes del proyecto de Niños y Niñas Guardianes del Medio Ambiente. Organizamos a este grupo de hermosos brigadistas ya que fueron capacitados en la clasificación de residuos, el manejo de reciclaje, ya, y ellos en sus cursos son los responsables de orientar a sus compañeros e incentivarlos ¿para qué? Para que utilicemos eficientemente el punto limpio del colegio. Por ejemplo, tapas de botella o botellas. Acá reciclamos papel y no hay que echar papel higiénico como dice la imagen. Y acá solo se puede poner cosas de cartón, ninguna caja de leche o de jugo. Es porque para cuidar el medio ambiente y porque si no nuestra tierra se va a morir y no queremos eso. Después de hacer todo esto, lo que hacemos, luego en el recreo nos vamos a 2 patios, a este y al otro, para enseñarles a los niños chicos o a los niños más grandes que nosotros, enseñarles qué podemos hacer con la basura que resta. Por ejemplo, con las botellas podemos hacer una balsa, con los papeles podemos hacer algunos avioncitos o con los cartones podemos hacer nuevas cajas. A través de la Fundación FIRA, la Irarrázaval Valcorrea, nos hemos asignado este proyecto. O sea, por una parte nosotros estamos implementando o ampliando lo que es nuestra especialidad de electricidad. Pero por otra parte también aprovechar este recurso que tenemos ilimitado, que es el sol. Este proyecto consiste en implementar un sistema fotovoltaico dentro del colegio que permita acercar a los estudiantes de electricidad a la tecnología fotovoltaica, proyectándolo y complementando toda esta tecnología que es nueva y que es tecnología de punta, ¿cierto?, hoy día en Chile, y que está bien promocionada también por el Ministerio de Energía. Por otra parte, hacer un impacto medioambiental desde el colegio hacia la comunidad. En el caso hipotético que nuestra planta produciera más energía de la que nosotros estamos ocupando,
se va a disponer hacia el sistema también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que va a distribuir la energía a diferentes puntos. Desde la parte pedagógica, hacer algunas modificaciones curriculares, que es una de las cosas, yo creo que la Agenda 2023, ¿cierto?, que nos pide es postular a los estudiantes con nuevos conocimientos, incorporar a estudiantes con más expertise, ¿cierto?, en la práctica para nuestra sociedad. Nosotros como escuela, como comunidad educativa, no solamente formamos académicamente a los niños, sino que de una manera integral. Y ese es como el propósito y lo que nos tiene más a nosotros entusiasmados, poder entregarle a los niños una formación de calidad en todos los aspectos, incluso con la conciencia con nuestro propio planeta. El poder entregarles a ellos esta herramienta y sentir que a ellos les motiva, ¿cierto?, que quieren hacerlo, que quieren transmitirlo también a su casa, a su familia, es lo que nos enriquece y nos llena de energía para seguir trabajando. Permear a los niños de esta visión ambientalista desde que son pequeños es mucho más enriquecedor, porque al final van a ir creciendo de manera mucho más sostenible y mucho más consciente con el medio ambiente. Tienen que ser capaces de entender que todas las acciones que ellos toman, todas las decisiones que toman tienen un impacto en el medio ambiente. Yo me siento muy orgullosa de estar acá en el Domingo Sabio en este momento, en donde podemos formar al buen cristiano y al honesto ciudadano en su integralidad, no tan solo en la competencia que requiere la educación formal, sino que también la conciencia que nos pide también el Papa en la encíclica Laudato Si, que es cómo cuidamos nuestra casa común. Así que me siento muy feliz de poder acompañar a esta comunidad en este camino hacia el cuidado de la casa. Ustedes son los guardianes del medio ambiente. Excelente, los felicito. Bienvenidos a la provincia Santísimo Salvador, Centroamérica Norte. En la actualidad, para responder más eficazmente a los desafíos contemporáneos, se hace necesaria una visión de conjunto. De ahí que el Instituto en los últimos años ha evidenciado con más fuerza esta necesidad para llevar adelante la misión educativa. La provincia asume la coordinación para la comunión como estilo de vida. Compartimos una buena práctica enfocada en la pastoral educativa que tiene como finalidad la animación, organización y gestión en la escuela enfocada en lo académico. El estilo de coordinación para la comunión es una forma de animar que implica a las personas de una forma circular. Juntos, FMA y laicos promueven la unidad vocacional, la calidad de presencia educativa, la vivencia de la comunión, las formas de convivir en diálogo y espíritu de familia, el conocimiento y la comprensión de la cultura, especialmente la cultura juvenil, la maduración de una mentalidad abierta y flexible. Nace entonces el equipo de gestión educativo pastoral integrado por la directora como responsable y eje de la animación y gobierno, la coordinadora general, que es la pastoralista, la coordinadora o coordinador académico, la coordinadora o coordinador administrativo, responsables de animar toda la gestión misional de la escuela. Tienen como misión fundamental operativizar el plan estratégico, garantizando la reflexión de los desafíos socioculturales a la luz del carisma.
la calidad de las intervenciones según el horizonte institucional y la promoción de una evaluación sistemática de los procesos educativos, pastorales, administrativos para la mejora continua. Viva Jesús, un cordial saludo. Soy Ivane Castro y pertenezco a Coordinación Educativa de Colegio Santa Inés. En esta oportunidad quiero manifestar mi experiencia del equipo de gestión educativa. En el año 2015 se implementó a nivel organizacional la integración del IPES para que junto a las hermanas religiosas se llevara a cabo la misión de liderar los diferentes procesos educativos. Es una gestión administrativa de gran aceptación y reconocimiento, ya que la comunidad educativa está identificada con las funciones que desempeña cada uno de los miembros que la conforman. Se reconoce a su directora, quien consolida la marcha de las decisiones y acuerdos, asegurando la asimilación y vivencia del horizonte institucional. También a la coordinadora general, que es el referente más cercano a dirección y comunidad religiosa. Ella asume la visión gerencial, lidera, acompaña y garantiza la calidad y la mejora continua de los procesos pastorales. Asimismo, orienta en los procesos educativos y cultiva la reflexión continua para la innovación y creatividad de los procesos institucionales. Contamos con nuestra coordinadora administrativa, que junto a su equipo garantiza que los procesos y procedimientos administrativos contables se ejecuten según la normativa contable y administrativa. Controla la disponibilidad de suministros, productos y servicios que la institución requiere y los pone a disposición para el funcionamiento y sobre todo el logro de los objetivos en todos los procesos, tanto administrativos como educativos y pastorales. Y finalmente, como parte de la gestión educativa pastoral, está coordinación académica, quienes lideramos y acompañamos la gestión educativa de calidad y coordinamos el equipo educativo académico. En mi experiencia destaco los siguientes elementos. Trabajo en equipo. Un trabajo articulado que permite llevar a cabo los procesos, que van siendo dirigidos en común sintonía con los otros ámbitos. Otro de los elementos de la gestión es el liderazgo, que destaca en cada coordinación. Otro elemento es las frecuentes reuniones, las cuales programadas cada semana permiten dar seguimiento a las actividades y misión de ser de cada coordinación. La toma de decisiones en consenso, que permite determinar acuerdos institucionales y realizar un trabajo más horizontal, que busca animar a que todos los miembros participen y como fruto de ello se genere un ambiente más familiar y de carisma salesiano. Comunicación asertiva y oportuna, un elemento fundamental para el diario convivir. Este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y respeto, orientando a la mejora de las relaciones interpersonales, saber delegar y fomentar la participación. Con todos estos elementos a favor de la gestión educativa pastoral, puedo concluir que es una experiencia muy enriquecedora. Puedo asimismo mencionar algunos elementos importantes que son necesarios. Es indispensable y preciso la presencia de hermanas religiosas, ya que son el referente del carisma salesiano. Su presencia y permanencia permite
conocer y orientar la vivencia educativa con sentido de pertenencia al carisma, consolidar y fortalecer la filosofía institucional y dar seguimiento a las decisiones institucionales. Otro aspecto es favorecer los espacios de las reuniones y mantener una comunicación fluida entre los miembros del equipo para llevar a cabo todos los procesos educativos y alcanzar los objetivos propuestos con calidad y excelencia. Sin lugar a duda, el equipo de gestión conformado por la hermana directora, la coordinadora general, las coordinaciones educativa y administrativa son de gran relevancia en la misión educativo-pastoral de las obras de las Hijas de María Auxiliadora, abriéndose desde el ámbito local hasta el nivel provincial. Esta dinámica de gestión implementada en el año de 2019 en todas las casas que conforman Santísimo Salvador Centroamérica Norte permite generar un diálogo bajo un mismo lenguaje con la mirada puesta hacia un horizonte amplio, generando mucha fuerza y vitalidad al carisma salesiano en nuestra provincia. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. Soy Ana Guerra. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. El Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús de la ciudad de Santo Domingo, departamento de San Vicente, fue fundada por Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio y Quintanilla, primer obispo de la diócesis de San Vicente, el 2 de mayo de 1963. Esta institución es propia de la Asociación Hijas del Divino Salvador y nace con el objetivo de educar a la niñez y juventud de forma integral para hacer de ellos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Contamos con los niveles de parvularia, básica, bachillerato, asiento total de 608 estudiantes. Laboramos en esta institución 30 docentes, entre ellos 13 religiosas hijas del Divino Salvador. Como institución hemos promovido la iniciativa de un pacto educativo global para reavivar el compromiso por y con los jóvenes, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Son 7 los compromisos para el Pacto Educativo Global y de estos hemos reforzado el número 1 y número 7, que a continuación les presentamos. Nuestro complejo educativo católico acoge a todos los jóvenes de las presencias de las Hijas del Divino Salvador para juntos celebrar el Campo Aparicio. Encuentro para dar homenaje a Monseñor Pedro Arnoldo Aparicio, donde los jóvenes demuestran actitudes, conocimientos y convivencia con demás jóvenes de otros departamentos. Son ellos, los jóvenes, los protagonistas de esta celebración. Hoy cantemos unidos, con alegría en el corazón, pues su ejemplo nos anima y nos llena de ilusión. Hoy te llamo Padre y te llevo en el corazón, Monseñor Aparicio, nuestro gran educador. María Auxiliadora, fue tu gran devoción, pues salvar las almas, tu mayor preocupación. Con valentía afrontaste los encargos del Señor, y los niños y jóvenes tu mayor motivación. Por eso
Alexis Omar, soy el docente de la materia de inglés y junto con el docente de ciencias realizamos actividades en nuestra institución que nos ayudan a tener un cuidado especial de nuestra casa común, el planeta Tierra. Uno de nuestros compromisos es llevar al alumno a hacer conciencia del cuidado del medio ambiente y a optar por un estilo de vida más sobrio para poder reutilizar todos los recursos con los que ya se cuenta. En la institución realizamos ferias de reciclaje, en la cual los estudiantes ponen a prueba su creatividad. En ese año pudimos observar diferentes tipos de creaciones que ellos hicieron. Por ejemplo, camas, sillones, desde alcancías hasta locales donde ellos pudieran atender gente, turistas. Es de verdad para nosotros un gran logro poder ver cómo los estudiantes hicieron de algo que ya no era utilizable, algo nuevo, algo que se pudiera poner en práctica en la sociedad. El Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús, viviendo el impacto educativo global. Complejo Educativo Católico Ana Guerra de Jesús. Soy Ana Guerra. El Colegio Padre Luis Bariara, en conjunto con el área de matemáticas, se une para mostrar con alegría y regocijo las buenas prácticas pedagógicas empleadas en nuestra institución educativa, que apuesta al Pacto Educativo Global, aportando desde la transformación, el Evangelio, la solidaridad y el carisma salesiano victimal, con una manifestación de fe, amor, comprensión y fraternidad. Para nosotros es realmente importante acompañar la educación desde la sugerencia del Papa Francisco, bajo la esperanza, la inclusión y el amor a nuestra casa en común,
Esto incluye niños, niñas, jóvenes y adolescentes, al igual que familias y diferentes entidades gubernamentales. A continuación, se evidencia las buenas prácticas pedagógicas que llevan a sumar alegrías, restar tristezas y multiplicar solidaridad. Desde los primeros momentos de la enseñanza, los niños deben de empezar a desarrollar capacidades que los preparen para resolver las dificultades y problemas que tengan en el futuro. Nuestra institución educativa, a través de las enseñanzas de las matemáticas, les proporciona aquellas situaciones y recursos que les ayuden a construir sus esquemas mentales, los cuales a su vez servirán para entender el mundo e interactuar con él. Como elemento indispensable de las aplicaciones metodológicas está el juego. A través de él se estimula la competencia, la participación y se desarrollan las competencias básicas para la evolución del pensamiento lógico-matemático. Las matemáticas están presentes en nuestras vidas y nuestra sociedad se fundamenta de cálculos matemáticos. Por eso, pretendemos que podamos conseguir un mayor dominio de estas herramientas de una forma amena y divertida. Los escenarios pedagógicos son un espacio para el aprendizaje donde los niños y niñas logran a través del juego, el descubrimiento y el interés interiorizar saberes. En este momento está presente Sobariara, lugar que simula un hermoso zoológico donde escribimos, leemos, contamos, sumamos, restamos, solucionamos problemas, nos reímos, pintamos, creamos y construimos juntos. En estos ambientes de aprendizaje logramos transversalizar conocimientos encaminados en desarrollar y fortalecer habilidades, destrezas necesarias para el nivel de preescolar, para la edad y el desarrollo de cada estudiante. Por esto nuestro mayor propósito es enseñar en pastoral desde el amor y practicar desde la fe y el carisma en busca de niños y niñas íntegros, felices, que aprendan para la vida. Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro escenario pedagógico La magia de emocionarte intensamente. Hoy les queremos presentar nuestra cajita mágica de la felicidad o también llamada cajita Mackinder. Nuestros niños ingresaron al mundo de la suma, resta, multiplicación y ahora la divertida división con este maravilloso proceso. Consiste en colocar los elementos de conteo en la caja grande llamada dividendo y repartirlas en las 9 cajitas pequeñas llamadas divisores. Nuestros estudiantes tendrán que hacer la repartición de estos elementos en los divisores y el resultado de la división en la cantidad de elementos de conteo que hay en las cajitas pequeñas. Lo más divertido de esto es que aprendemos jugando y que estamos también ayudando al medio ambiente, porque nuestras cajitas mágicas están hechas con material reciclable. Estamos felices de haber compartido con ustedes nuestra gran experiencia. Esperamos verlos pronto. Adiós. Educar es ayudar a que los estudiantes aprendan a conocer bien su mundo, teniendo en cuenta las necesidades. Por eso, se implementan las tecnologías en la educación. Así tienen una clase más didáctica y entretenida que ayuda a mejorar la calidad, teniendo su proceso de enseñanza más ameno. El pensamiento matemático en los niños permite crear habilidades y competencias que contribuyen al desarrollo cognitivo de los estudiantes, lo cual podemos ver evidenciado en las competencias que se generan de las olimpiadas internas o externas de matemática. Buenos días, mi nombre es Valentina Flores Vallejo de grado 10º y gané las olimpiadas externas de matemáticas. Considero que este tipo de actividades permiten medir nuestra capacidad y ponen a prueba nuestro conocimiento, activan nuestra mente y reflejan todo el trabajo que los maestros han hecho con nosotros. Estoy muy agradecida con Dios y con ellos por esta gran oportunidad y porque cada día me enseñan nuevas cosas y permiten darme cuenta que todo lo que he aprendido desde la primaria lo podría aplicar en un futuro. Gracias. El ser maestro en los niños, jóvenes y adolescentes se trata no solo de transmitir el conocimiento alguno de la ciencia y sus bellezas, sino además se trata de hacer de sus vidas propias una obra de arte, de ayudarles en forjarles su sentido cautivador a su existencia
en encontrar en Dios la misericordia y compasión que hacen y convierten la fe como un acto constitutivo, esa fuerza interior que nos habita, esa que nos mueve a la manera de Jesús a situarnos frente al dolor del otro para actuar, hacer algo, disponernos a servir, a salvar. El arte de la educación conlleva ilimitadas experiencias significativas, que de la mano del conjunto de cualidades personales vinculadas a la capacidad que tiene el ser humano de relacionarse con otros, le permiten al estudiante convertirse en personas de logro, éxito y de buen desempeño en cualquier labor. Así que el llamado que debemos como escuelas católicas hacernos es a realizar el tránsito entre lo conocido y lo desconocido, entre lo nuevo y lo viejo, entre el ya y el todavía no, de la vida y sus realidades. Traigamos a nuestra memoria la realidad que en estos días nos habita. ¿Qué situación quisiéramos iluminar con estos elementos y con el Evangelio, que conlleven a encontrar pistas de posibles respuestas, caminos de intervención? ¿Qué rostros, nombres están detrás de estas circunstancias? Hagamos de la vida un conjunto de ilimitadas experiencias significativas. Como escola salesiana na América, que vive o sistema educacional salesiano, propomos-nos a viver os nossos compromissos carismáticos contidos no nosso bilhete de identidade, em resposta ao Pacto Educacional Global. Ouviremos a seguir os compromissos da Escola Salesiana da América, nas palavras de Iri-Von Goulart e Padre Cláudio Cartes. Muitas gracias por acompanhar-nos durante estes 2 dias de seminário. Estamos muy contentos de poder haber compartido con cada una y con cada uno de ustedes. As escolas salesianas presentes na América, as comunidades educativas dos salesianos de Dom Bosco, das Filhas de Maria Auxiliadora, das Filhas do Divino Salvador, das Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, associamo-nos ao apelo e convite do Papa Francisco para um pacto educativo global, como missão, como escolha, como futuro, pensando na educação integral das novas gerações, como a peça-chave para sonharmos com um futuro melhor e mais igualitário para todos deste continente americano. Buscamos crear juntos la escuela del futuro, construyendo una gran alianza para valorar la educación que respeta a toda persona y a toda comunidad, que sea abierta, inclusiva, dialogante, con una identidad y con una gran calidad, encontrando el equilibrio entre lo que es la tradición y la renovación, entre lo que es local y global, sin olvidar nunca el centro de nuestro proceso educativo, es decir, las juventudes, formando buenos cristianos y honestos ciudadanos. E temos consciência da urgência de somarmos esforços em favor de uma educação que se expanda, que ultrapasse os muros das escolas e que permita a compreensão mais ampla, no qual o aprender é o processo que permite promover o bem comum e o compromisso social. Al asumir este servicio como educadoras y educadores salesianos, nos comprometemos a construir juntos este futuro, a trabajar en red, dando una respuesta concreta a la ecología integral, al pacto educativo global en armonía con nuestro sistema preventivo salesiano. Para esta jornada, nos apoiamos nos 4 eixos da intervenção educativa de ESA 4, conhecida como caminhos, que levamos adiante no planejamento estratégico, assim como os 7 objetivos do Pacto Educativo Global e, ao mesmo tempo, os 7 objetivos da Laudato Si, para nos prepararmos já para o 5º Encontro Continental, ESA 5, no México,
Guadalajara em 2024. Como Escuela Salesiana en América, que vive el sistema preventivo educativo salesiano, nos proponemos vivir nuestros compromisos carismáticos contenidos ya en nuestra Carta de Identidad, como respuesta al Pacto Educativo Global, que nos consolide y nos eduque en la solidaridad universal y nos mueva en un humanismo cristiano para afrontar los desafíos de un mundo en continua transformación y atravesado por múltiples crisis. Desenvolver uma escola de qualidade educacional e capacidade de inovação, que responda aos desafios educacionais dos contextos e das pessoas, com tempos e espaços de interações sociais para a cultura do encontro, com acompanhamento pessoal e grupal e com o cuidado do ambiente. A fortalecer nuestra identidad cristiana y salesiana de todos los miembros de las escuelas, promoviendo una síntesis entre la fe y la cultura y que esté abierta a los valores del Evangelio, actuando en sinodalidad misionera. Promover entre os religiosos e os educadores leigos o sentido da corresponsabilidade na missão educativa e discernir com os jovens processo de acompanhamento sistemático para a construção de seus projetos de vida. A conformar comunidades educativo-pastorales orientadas en la educación y evangelización de las juventudes que fomenten la identidad católica mediante un testimonio de los educadores, constituyéndose siempre en comunidad de creyentes. Oferecer uma proposta educativo-pastoral que manifesta a convergência de intenções e convicções por parte de todos os membros da comunidade educativa pastoral e que promova a vivência dos valores evangélicos, a dignidade da pessoa humana, o seu bem-estar e o desenvolvimento de suas potencialidades. Nos comprometemos a cultivar el sentido de pertenencia a la cultura del continente americano, valorando la riqueza de nuestros propios países, para desarrollar una ciudadanía activa, pacífica, democrática y solidaria, responsable del cuidado del medio ambiente y de la cultura. Formar os educadores nas competências profissionais e em valores humanos, evangélicos e salesianos, para estarem abertos às novas sensibilidades e às necessidades da realidade juvenil. Fomentar el protagonismo juvenil, educando a los jóvenes a participar de la vida social y política, como buenos cristianos y honestos ciudadanos. Orientar as famílias em sua missão como a primeira e indispensável educadora na formação dos filhos. A desarrollar competencias educomunicacionales que fortalezcan las relaciones humanitarias con un sentido crítico, para analizar y realizar intervenciones sociales, religiosas, políticas y culturales. Responder aos novos desafios que provêm dos pátios virtuais, do uso da tecnologia, do contexto social em contínua mudança, da realidade, das famílias, da globalização, da comunicação e da crise econômica mundial, preparando os jovens para o desenvolvimento de suas habilidades, de sua autonomia e sua inserção na sociedade e no mundo do trabalho. Queridas hermanas y hermanos, siguiendo el ejemplo de Don Bosco, de Madre Mazzarello y de nuestros santos educadores, debemos dar voz a aquellas niñas y niños, adolescentes y jóvenes, formando con ellos movimientos de transformación e implementando acciones que generen impacto, sea en su vida como en la de los demás. O Pacto Educativo Global é um apelo para cada comunidade educativa salesiana e para cada pessoa de boa vontade, porque todos, de maneira pessoal e comunitária, contribuem para a
qualidade dos ambientes e contextos nos quais se realizam os processos educativos de cada casa salesiana. Queridas educadoras y educadores, al finalizar este seminario que hemos preparado como Escuela Salesiana de América, queremos agradecer a todos por su gran participación y a las regiones y conferencias por su gran compromiso. Muchas gracias. Nós agradecemos a todas as pessoas que participaram e tornaram possível este seminário continental das Escolas Salesianas da América, sobre o Pacto Educacional Global e o Sistema Preventivo. Uma saudação fraterna e grato a todos nós que acreditamos no compromisso educacional integral, herdado de Dom Bosco e Madre Mazarello, que se atualiza e se renova em diversos contextos e realidades. Agradecemos sua participação e nos encontramos novamente em outra oportunidade de comunhão e formação.